Bom, estou aqui com o template para elaboração do TCC aberto, template feito pela biblioteca do campus de São João da Boa Vista, já que há uma norma que você tem que seguir para estar estruturando o seu TCC. No caso é a norma da BNT, a Unesp utiliza as normas da BNT para estar normalizando os trabalhos científicos, os trabalhos acadêmicos, e o TCC se enquadra aí, né, dentro dessa categoria de trabalhos. Então a gente tem que seguir a norma para apresentação de trabalhos acadêmicos no que toca aí a estrutura, as partes que o TCC obrigatoriamente tem que ter. Então tem algumas partes que obrigatoriamente o TCC tem que ter e a gente vai dar uma olhada nisso, começando pelas partes pré-textuais, que são aquelas que antecedem o texto efetivamente do seu trabalho, né? Antes da introdução, são aquelas partes que antecedem a parte textual. Então, o template pode ser acessado aqui nesse material ou via site, blog da biblioteca. Esse é o template em formato aberto, formato ODT. Então, a gente vai começar a ver o template. A primeira página aqui do seu trabalho vai ser a capa. Obrigatoriamente ele vai ter que ter uma capa. Aqui já ele está o padrão certinho como tem que ser configurado para apresentação, com o cabeçalho aqui do nosso campus. Depois vem o nome completo do autor, com as letras todas em caixa alta, como está aqui. E o título do trabalho e subtítulo se tiver. Essas partes que estão em amarelo você vai substituir. O que está em vermelho são explicações aqui em relação à informação que está em amarelo. O título do trabalho é interessante que ele represente aí o foco geral, o assunto mesmo, o tema central que você vai desenvolver, que você desenvolveu no seu trabalho, né? O título tem que ter esse papel de representar o assunto central, a ideia principal, aquilo mesmo, o cerne daquilo que você está tratando no seu trabalho. Então, para isso ele precisa ter aí, ser composto, assim como ser expresso, né, claro, por meio da linguagem científica, né? Então ele vai ter que ser claro, um título que tem que ser expresso de forma clara, coesa, representando essa ideia central, né? Para isso ele vai ter que possuir nele os termos principais, os termos que representam uma alta carga terminológica, uma alta carga de significado interessante que esteja nesse título. Que até para recuperar a informação nas bases de dados é legal que essas palavras-chave, estejam aí no título, né? Os conceitos centrais do trabalho é legal que estejam no título. Então, depois do título, põe a cidade, já está aqui no modelo do jeito que tem que ser colocado, cidade e o ano de desenvolvimento do trabalho. Aqui, igual, folha de rosto do trabalho, você vai pôr o seu nome, título, subtítulo. Isso aqui você mantém, essa parte. Só vai mudar aqui dependendo do seu curso, se for engenharia de telecomunicações ou engenharia aeronáutica, engenharia eletrônica e de telecomunicações, né? O nome do curso correto. Orientador, você vai pôr o nome do seu orientador completo. E aqui da mesma forma, cidade e ano, assim como na capa. Depois, no verso da folha de rosto, ficará a ficha catalográfica. A ficha catalográfica é um instrumento aí utilizado principalmente para os sistemas de informação, para os bibliotecários, para as bibliotecas estarem fazendo os procedimentos operacionais para inserir as informações em bases de dados, para depois estar podendo disponibilizar o seu TCC via base de dados, para estar podendo recuperar a informação do seu TCC, deixando ele disponível para acesso, né? Essa ficha catalográfica você mesmo vai fazer através de um sistema gerador de ficha catalográfica da Unesp. Eu vou clicar aqui no trabalho, já tem o link, se você clicar
é direcionado aqui, Drive, você é direcionado para o sistema gerador. E aí você vai preencher com os dados autor, sobrenome do autor, do seu sobrenome no caso, título do trabalho, curso, nome do orientador, palavras-chave. Você vai preencher nesse sistema, ele vai gerar a ficha para você automaticamente. Aí essa ficha ela tem que ser preenchida de acordo com o tutorial que tem aqui. Clica também, o link está disponível. Basta seguir esse tutorial. Basta não, você tem que seguir esse tutorial, porque tem algumas coisinhas também que tem regra, então você tem que seguir o tutorial para estar inserindo as informações nos campos do sistema gerador da ficha. Então você vai precisar acessar esse tutorial também. Aqui mais uma informação. Lembra-se que a ficha gerada deve ser inserida sem alterações aqui, ou seja, como foi gerada pelo sistema, ela tem que ser inserida nessa parte que seria atrás da folha de rosto do trabalho. Também ressalta-se que as palavras-chave referentes ao trabalho a constarem na ficha devem ser extraídas do tesauro Nesp. A gente teve a oportunidade um pouquinho de falar sobre tesauro, sobre vocabulário controlado. Então as palavras vão ter que ser extraídas desse sistema da Unesp, que é o tesauro. Relembrando, o tesauro é um sistema de organização do conhecimento científico composto de palavras-chave relacionadas semântica e genericamente conforme áreas do conhecimento. Para que ele é feito? Ele é utilizado como instrumento para organização, indexação e recuperação da informação em base de dados. Então, você vai ter que extrair as suas palavras-chave aqui do tesauro, basta estar digitando a palavra, buscando a palavra, aeronáutica no caso, por exemplo. Vou digitar aqui, ele já me dá algumas opções de palavra, várias opções de palavra no caso. Então você pode estar buscando a partir daqui ou via pesquisa avançada. Eu não vou me ater muito aqui porque tem um tutorial também para o uso do tesauro. Mas você tem que retirar as palavras-chave que vão aparecer na ficha do seu trabalho aqui desse tesauro, porque o seu trabalho depois vai ser inserido no repositório institucional da Unesp. O repositório da Unesp utiliza esse instrumento com as palavras que ele possui no corpo dele para recuperar a informação. Então não pode ser qualquer palavra, não pode ser palavra que o seu orientador acha interessante que seja colocada, não. Você tem que inserir palavras que estejam presentes no tesauro. Se não tiver a palavra que você escolheu de antemão, você escolhe um assunto semelhante, ou então você conversa com o bibliotecário, com alguém do corpo técnico da biblioteca, para ver se há possibilidade de estar inserindo a palavra que você queria colocar na ficha do seu trabalho no sistema no tesauro. Que é analisando, dá para inserir também palavras novas, palavras-chave novas no tesauro. Também é importante que vocês observem isso e indiquem para a equipe da biblioteca alguma palavra que vocês não encontrem aqui, nem um significado próximo, nem um sinônimo. É interessante vocês apontarem para o pessoal da biblioteca para estar vendo possibilidade de incluir essa palavra no tesauro também. Tá legal? Vamos voltar, então. As palavras têm que ser extraídas do tesauro e tem que ser seguido o tutorial também, que está disponível o link no template para estar inserindo as palavras, né? Então você vai seguir esse tutorial para inserir as palavras, né? Porque, por exemplo, tem regras para isso também, não pode ter menos de 3 palavras, então você tem que seguir o tutorial para estar extraindo as palavras. Depois, após a elaboração, a geração da ficha catalográfica, há aqui uma folha de aprovação. Essa folha também é gerada pela seção técnica de apoio acadêmico da unidade. Então, aqui tem uma folha padrão, mas também não precisa se preocupar muito com isso. É como se fosse aqui a capa, né, os dados que ela traz. A folha de rosto, mais semelhante à folha de rosto. Só preencher e completar o que está em amarelo. Depois, aqui, a gente parte já para partes após as iniciais da capa e folha de rosto.
Um elemento opcional é a dedicatória, não é obrigado a ter essa sessão no trabalho. Mas caso você ache legal que essa sessão faça parte do seu trabalho, você pode pôr. Um elemento opcional traz informações relativas a quem é dedicado o trabalho ou homenagens que o autor queira fazer. Para mais informações, consulte a norma da BNT para elaboração de trabalhos acadêmicos. Agradecimentos também é outro elemento opcional, outra seção opcional. Ela traz informações relativas a agradecimentos que o autor queira fazer àqueles que contribuíram com o desenvolvimento do trabalho. Ela é opcional, mas no caso, por exemplo, de trabalhos que receberam suporte financeiro, recurso, por exemplo, de agências de fomento, como a FAPESP ou a CAPES, ela já não deixa de ser opcional e vira obrigatória, porque tanto a FAPESP quanto a CAPES, elas exigem que seja citado que o seu trabalho recebeu financiamento, né? Então você vai ter que colocar nessa seção isso. E para isso também, a norma, a regra é uma forma específica de estar colocando no trabalho. Basta clicar aqui também nos links e você vê certinho como que você deve colocar essa informação. Também aqui no material vai ter os links para você estar vendo como colocar da forma normalizada essa informação que recebeu um apoio de uma agência de fomento. Depois, os agradecimentos tem epígrafe, que é outro elemento opcional. Não é necessário você estar colocando, não é obrigatório colocar ele no seu trabalho. É um elemento opcional, né? Olha, como diz a norma, ele pode ser inserido também nas folhas de abertura das sessões primárias, né? Já na parte textual do trabalho, ele pode ser colocado também na abertura das sessões primárias. Se tiver uma, duas, três sessões, você pode pôr, por exemplo, nessas 3 sessões, em 2 delas. Você pode pôr. Ela, afinal, é a parte por meio da qual são apresentadas citações que possuam relação com a temática abordada pelo trabalho, né? São citações que você queira colocar para expressar alguma ideia, para fazer vínculo com a temática do seu trabalho. Se você quiser colocar essa exceção de epígrafe, você pode pôr, mas não é um elemento obrigatório também, como foi falado, né? E as citações devem ser apresentadas conforme a norma da BNT de citações também. Deve se atentar a isso. Por isso é legal estar acessando a norma. Posteriormente, aqui já é uma parte, uma seção que é obrigatória, que é o resumo. O resumo do trabalho. Resumo é um ponto-chave, um ponto fundamental do trabalho, porque a partir dele não, ele em si representa aquela ideia geral e tópicos mais específicos da ideia geral condensada em um novo texto. É um novo texto que, de certa forma, mantém uma relação com o texto original. E a BNT, a norma da BNT, é uma norma específica para estar elaborando resumo, que dá algumas indicações sobre isso. No caso aqui, a BNT, por exemplo, ela recomenda que a primeira frase do seu resumo ela expresse a ideia mais significativa do seu trabalho. Então, a primeira frase você tem que colocar aquele tema central, expressar o tema central do seu trabalho. Mas, no geral, o seu resumo ele vai ter que configurar a estrutura textual do seu trabalho. Na área da ciência da informação, na área da biblioteconomia, a gente usa um termo que se diz superestrutura textual. Aquilo que foi colocado na estrutura do seu trabalho, que eu quero dizer, se o trabalho tem introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão, é esses elementos que vão ter que estar representados aqui na superestrutura do resumo. Se for um outro trabalho, por exemplo, que não apresenta metodologia, não vai ter essa seção. Mas para você estar elaborando um bom resumo, você tem que representar a superestrutura textual do seu trabalho. No caso aí dos textos científicos, no geral, a superestrutura é composta do tema, dos objetivos do trabalho, da metodologia, dos resultados e da conclusão, no geral, né?
Dentro, por exemplo, da introdução, normalmente dentro da introdução você tem justificativas, você tem hipóteses, mas a superestrutura geral aí, ela vai ser composta dessa forma que eu falei para vocês. Então o resumo tem que ser representado por essa superestrutura textual e uma macroestrutura. Macroestrutura é a ideia central do seu trabalho e deve ter contido essa macroestrutura também do texto no seu resumo. Outra coisa importante do resumo que ele tem que ter são palavras-chave. Palavras-chave, por exemplo, que você escolheu para a ficha catalográfica, palavras-chave com grau alto de significado, que representem terminologia da área, é legal que estejam presentes no resumo também. Porque assim você passa as ideias, você consegue passar as ideias para o leitor sobre os assuntos principais que estão sendo representados, que o seu trabalho trata, e também as bases de dados, sistemas de recuperação da informação conseguem recuperar esses conceitos centrais, né, para depois o seu trabalho estar sendo acessado de acordo com as buscas que vão ser realizadas. Né? Então essas palavras-chave retiradas do Tesouro Unesp, por exemplo, é legal que estejam no resumo. Aliás, falando das palavras-chave, novamente, você vai ter que pôr as palavras-chave depois aqui do resumo, né? Então é interessante até que você use as mesmas palavras-chave que foram usadas lá para constar na ficha catalográfica. De acordo com a norma, as palavras-chave são conceitos expressos em termos que representam as ideias principais apresentadas no trabalho. Devem ser apresentadas de acordo com a norma 6028, que é a de resumos, sendo selecionados preferencialmente de um vocabulário controlado ou tesauro, como eu disse. Por isso é legal vocês utilizarem aqui o tesauro da Unesp para representar as palavras-chave. Mas claro, é obrigatório, no caso, estar consultando essa norma da BNT, aqui 14724, para estar tendo um contato com os termos, para você saber realmente o que é um resumo, qual que é o conceito de resumo, e depois consultar essa norma NBR 6028, tá difícil selecionar aqui, NBR 6028, porque ela especificamente que vai guiar você, vai dar o passo a passo, não vai dar o passo a passo, mas ela vai indicar aquilo que o resumo deve contar de acordo com ela, né? Porque você tem que seguir essa norma para apresentar o resumo. O resumo normalmente, a norma vai trazer lá 3 tipos de resumo: resumo indicativo, informativo e o resumo crítico. Aqui para os trabalhos de conclusão de curso é indicado se utilizar o resumo informativo. Depois você dá uma olhada na norma para ver do que se trata o resumo informativo. Mas o resumo informativo vai trazer no corpo dele toda a superestrutura textual que eu falei, né? Toda a superestrutura do seu trabalho que foi desenvolvido, ele vai ter que estar no corpo desse resumo, essa superestrutura, né? E aí na norma também tem algumas indicações de como deve ser escrito efetivamente o resumo, né? De forma clara, coeso. Também tem na norma essas indicações. Depois dessa parte do resumo das palavras-chave, tem a parte do resumo em língua estrangeira. De acordo com a norma, o resumo em língua estrangeira deve possuir as mesmas características do resumo apresentado em língua portuguesa, sendo assim uma tradução do resumo apresentado em português. E as palavras-chave, a mesma coisa também. Uma tradução das palavras-chave apresentadas em português. Se tiver no Tesouro Unesp essas palavras-chave em inglês, é legal que elas sejam extraídas de lá também. Se não tiver, aí você coloca a tradução da palavra-chave extraída em português do Tesouro. Também é um elemento obrigatório o resumo em língua estrangeira. Depois, um elemento opcional, caso haja ilustração no seu trabalho, vai ser a lista de ilustrações. Se não tiver ilustração, seu trabalho não tem por que ter esse elemento. Mas se tiver ilustração,
vai ter que ter esse elemento, né? Ele é elaborado de acordo com a norma 14724, traz na lista daquelas ilustrações que o seu trabalho apresentou, e aí ele mostra a forma que tem que ser elaborada essa lista, né? Eu não vou ficar falando sobre, porque é muita questão de norma aqui, né? Mas é dessa forma que está colocado aqui. Você vai pôr figura, o número da figura, depois o título da figura e a página em que a figura está, né? Aqui tem até isso que eu falei de forma mais técnica, a especificação do tipo da ilustração, se é uma figura, se é uma imagem, uma foto, depois barra a ordem de apresentação no texto, né? Se a primeira vai ser número 1, segunda no texto é número 2 e assim por diante, e o título da figura. Depois o número da página. Nesse formato que está aqui, então não precisa se preocupar com o formato, basta inserir porque já está formatado adequadamente. Outro elemento opcional é a lista de tabelas. Se o seu trabalho tiver tabela, vai ter que ter essa lista. Se não tiver, obviamente não vai precisar ter essa lista. Deve ser elaborado também de acordo com a norma da BNT. É legal vocês estarem consultando. E aí, semelhante à figura, vai ficar colocado dessa forma que foi formatado aqui também. Tabela, número da tabela, o nome específico da tabela e depois o número da página em que se encontra essa tabela. Para elaboração de tabela, há uma norma específica que não é a ABNT. Só para elaboração de tabela existe essa norma que não é uma norma da ABNT que tem que ser seguida, que é uma norma do IBGE. Então a gente tem o link aqui dessa norma. Você pode estar clicando, acessando essa norma para fazer a sua tabela de acordo com ela, que é obrigatório usar também. Outro elemento opcional, que caso o seu trabalho tenha, é uma lista de abreviaturas e siglas, né? Também de acordo com a NBR 14724, deve ser elaborada e consiste de relação apresentada em ordem alfabética das siglas e abreviaturas apresentadas no trabalho. Então, dessa forma que está especificado aqui, você vai estar colocando a sigla, a abreviatura e o que ela representa. Outro elemento opcional. Lista de símbolos, outro elemento opcional, caso tenha no seu trabalho. E aí, também de acordo com a norma, vai ter que ser seguida para elaborar essa lista de símbolos. Você coloca o símbolo e descreve o que o símbolo representa. E aqui está mostrado já um exemplo. Depois, por fim, o último elemento antes dos elementos textual é o sumário. O sumário deve ser elaborado aí de acordo com uma norma específica da BNT também, que é a NBR 6027. O sumário vai apresentar aqui as seções do seu trabalho, né? Ou seja, as partes, depois das partes pré-textuais, as partes textuais e pós-textuais do seu trabalho, ele vai fazer essa apresentação, o título de cada seção, de cada parte, indicando onde que começa cada seção ou cada subseção também. Então, para elaborar o sumário, você tem que consultar essa norma NBR 6027. Mas aqui também no template já está configurada a estrutura do sumário de acordo com a norma. Você pode se utilizar de toda a estrutura aqui para estar elaborando o seu sumário, né? Claro, não vai ser idêntico, mas a estrutura está colocada aqui. O que não deixa de ter a importância de você consultar a norma lá. E enfim, no sumário aqui acaba os elementos pré-textuais do trabalho. Como eu falei, estão todos aqui já formatados de acordo com a norma. Basta você inserir as informações específicas do seu trabalho para ele estar adequado, já de acordo com as normas da BNT. Então, não tem muito segredo aqui nessa parte pré-textual.
Como eu falei, os trechos em vermelho têm que ser incluídos, excluídos, já que apresentam explicações relacionadas aos elementos, e os colocados em amarelo eles devem ser substituídos, né, por dados a serem inseridos pelos autores do trabalho. Essa página aqui, obviamente, do template tem que ser excluída. Então são esses os elementos pré-textuais, obrigatórios e não obrigatórios, que deve conter um trabalho de conclusão de curso. Já que a ABNT, como eu falei, para os trabalhos acadêmicos, apresenta normas para estar estruturando. O TCC não foge a isso.